Ok. Então, a gente, às vezes, acaba se atendo apenas na parte mais superficial da prática, sendo que os asanas, eles, na verdade, são um meio para a gente alcançar o domínio da nossa mente. O principal objetivo, segundo Patanjali, que é o mestre que escreveu os Yoga Sutras, do yoga é o domínio da mente. Então, esse é o nosso principal objetivo. A gente utiliza o corpo físico, o domínio do corpo, para alcançar certo domínio da nossa mente, né? Para isso, a gente precisa estar organizado sobre 3 aspectos. Mas antes de eu falar desses 3 aspectos da nossa mente, eu quero falar um pouquinho sobre o próprio yoga, né? Se a gente pensar no yoga, desvinculado do método de Ashtanga, no yoga raiz mesmo, Hatha Yoga, o yoga quando ele começou a ser, a gente fala que não existem muitos textos falando, a gente não tem uma grande um grande acervo de textos falando sobre yoga. A gente tem alguns textos que a gente conseguiu acessar, porque o yoga realmente ele não era algo que foi escrito, a gente não tem muito material, era algo que era passado de professor para aluno de uma forma verbal. Então, esses textos que a gente tem, como o Yoga Sutras e alguns outros textos, eles revelam a natureza do yoga, tá? Então, o yoga, ele faz parte dos sistemas fundamentais de conhecimento, né, de filosofia indiana, que se chama darshanas. E a palavra darshana, ela significa visão, ponto de vista ou modo de enxergar. Então, quando a gente está falando de yoga, a gente está falando sobre uma mudança real e efetiva que a gente vai fazer nas nossas vidas. Yoga também significa sair de um local, de um lugar, e ir para outro, é uma mudança, é uma transformação. Então, quando a gente se inscreve, né, se matricula numa escola de yoga ou passa a praticar com algum professor, todo mundo, eu acredito que tenha uma motivação que seja essa mudança, esse encontro, alguma transformação que a gente quer fazer dentro da gente, mesmo que a gente não saiba que tipo de transformação é essa. E mesmo que a primeira impressão ou a primeira motivação seja olhar alguém praticando yoga e trazer uma visão romântica daquilo. Nossa, que incrível! Eu vou começar a praticar yoga e eu vou ser calmo, tranquilo para o resto da minha vida. Vai ser rápido, né? Eu vou ficar alongado, forte, vou fazer essas posturas incríveis e a gente realmente pode também se motivar só pela parte plástica e estética. Nossa, que incrível, eu quero aprender a fazer essa postura, né? Porque ela é bonita. Não existe um certo e errado, mas sempre a motivação que nos leva a estar no yoga, a começar esse caminho do yoga, é uma motivação de transformação, seja ela qual for. O fato é que quando a gente começa a praticar efetivamente, principalmente um método como Ashtanga, em que a gente não tem incenso e musiquinha, para nos tirar daquela agitação do dia, quando a gente chega, por exemplo, para praticar. De manhã é mais fácil, que é o horário melhor em que a gente só acorda e vem, né? Então você não viveu tudo aquilo o dia todo. Quem pratica à noite como o Vini, já é um outro esquema. Você chega aqui, você tem que acalmar. E não tem esses estímulos, né? De incenso, música, professor começando a introduzir, te levando, né? É tudo você que tem que fazer. Você vai chegar aqui, estender o seu tapete e começar a praticar e enfrentar todos os padrões mentais que estão presentes naquele momento. Isso quer dizer que
a gente precisa aprender dentro da prática de yoga uma coisa que todo mundo já sabe, mas que a gente se relaciona de uma maneira bastante infantilizada, que é ciclos. A vida é feita de ciclos. Nós estamos na prática, parando a prática para descansar conforme os ciclos naturais da vida. Mas a gente quer que tudo seja no nosso tempo, o tempo todo. Então, porque quanto tempo que eu vou demorar para terminar a primeira série? Quanto tempo que eu vou demorar para fechar essa postura? Quanto tempo? Porque tudo a gente quer que seja dentro do nosso tempo. Quanto tempo eu vou ter que ficar fazendo isso aqui? Por que que eu tenho que praticar todo dia? Né? E assim a gente se relaciona com essas coisas. Patanjali diz que a gente tem padrões de percepção que são equivocados. E é isso que nos faz sofrer. A partir das técnicas que o yoga nos traz, das ferramentas que o yoga nos traz, a gente tem a capacidade de alterar essa percepção. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que eu começo a praticar yoga, que eu vou ter essa alteração da percepção e ela vai ser linear. Por quê? Porque a vida é feita de ciclos. Então, o que acontece quando a gente começa a praticar todos os dias ou se dedicar à prática em disciplina é que eu começo a me deparar com alguns dias em que a minha mente está agitada, em que a minha mente não quer que eu pratique, em que a minha mente sente preguiça, em que a minha mente diz que eu tenho dor, eu não deveria estar em cima do tapete. E a mente da gente tem padrões mentais que são muito fortes, porque a gente está acostumado desde criança a se identificar com todos os nossos padrões. Nunca ninguém veio quando a gente era criança e disse que existiam padrões mentais, né? Os nossos pais também não têm esse tipo de conhecimento. E a partir do momento que a gente começa a acessar esse tipo de conhecimento, quando a gente começa a estudar yoga, por isso é importante a prática diária, mas também o estudo, a gente tem o autoestudo que é em cima do tapete, mas precisa desse 1%zinho que é de um entendimento intelectual do que está acontecendo com a gente. A gente começa a perceber quanto a mente é poderosa e o quanto ela precisa de disciplina. Então, muitas pessoas acham que, né, aquilo que a gente estava falando sobre como assim você passa 2 horas em cima do tapete todos os dias? Isso não é exagero, né? Isso é demais, porque todo dia, né? Deixa eu só fechar aqui. Senão a gente vai... Sendo que, na realidade, as pessoas acham que, geralmente acham que o ideal da gente tratar com a nossa mente é dando a ela tudo o que ela pede. Então, se eu tenho preguiça e eu não quero, eu não venho. Se eu tenho vontade de jantar uma pizza, sendo que no outro dia eu sei que eu tenho prática e aquilo vai afetar a minha prática, eu como, né? Porque eu quero, porque eu tenho vontade. Então, a gente está acostumado desde criança a ser meio que escravo de uma mente que determina coisas, né? Então, quando eu era criança e eu dizia para minha mãe quero tal coisa, e a minha mãe simplesmente me dava, mesmo que aquilo não fosse, né? Tipo, criança mimada, não quero, eu quero, eu quero, eu quero, e daí você ganha, né? Porque se encheu tanto o saco da sua mãe que ela te dá. Então, você começa a criar padrões mentais realmente, que são, que vão ganhando muita força e que vem com a gente desde lá de criança. Ai, mas a minha mãe não me dava, né? A questão não é exatamente aquilo que você viveu ou deixou de viver. A questão é que, como a gente não tinha esse conhecimento sobre o poder que a mente tem e o poder que a gente pode ter sobre a nossa mente, a gente nunca se relacionou de uma forma consciente com isso. Quando a gente começa a praticar Ashtanga
e começa a ter que a entender, né, a compreender que estender o tapete todos os dias vai acontecer independente dos nossos humores, a gente começa efetivamente a lidar com a mente. Mas isso não quer dizer que isso seja fácil, né? Nem todos os dias vai ser fácil. Na realidade, existem muitos ciclos em que é muito difícil, né? Principalmente porque a gente não sabe exatamente quais são os gatilhos que vão acender na nossa mente um padrão mental. Então, por exemplo, estresse, né? Eu tenho momentos de prática que são muito, né, de parte, sei lá, tive um período de prática aí de 6 meses em que eu estava tranquila, relaxada, não tinha, né, no meu trabalho estava tudo ok, né, na minha vida pessoal estava tudo ok, então a minha prática fluiu, né? Conseguia me alimentar bem, conseguia vir aqui todo dia praticar, não pulei nenhum dia, fiz tudo direitinho, avancei as práticas, né? Ganhei um monte de postura e de repente tudo muda. Meu trabalho tem algum problema, acende um tipo de gatilho, né? Tô com algum problema pessoal, pá, acendeu um gatilho. O meu corpo dói, passa a doer, a prática fica difícil, eu acordo com preguiça, eu tenho que ficar lidando com a minha mente dizendo para eu não sair de casa, porque olha tudo que eu estou passando, né? Ou com a minha família, ou no meu trabalho. E aí a mente começa a querer te tirar daquilo que você já sabe que te faz bem. E aí vai ficando tão pesado que você pensa, pô, mas já tem tanta coisa que eu estou tendo que lidar, eu ainda tenho que lidar com a disciplina da prática? Será que eu não mereço um dia de descanso? E assim a gente vai se auto-boicotando. Então, o que a gente percebe, principalmente como professor, é que os alunos, eles vão muito bem nos períodos em que está tudo certo com a mente, porque a mente ela não está tendo que enfrentar nenhum tipo de desafio. Mas a partir do momento em que alguma coisa acontece na vida pessoal ou profissional da pessoa, ou até mesmo quando a gente começa a lidar na prática com os sanskaras, que são essas impressões que ficam gravadas no nosso corpo, que causam dores, que causam desconforto, ou que causam qualquer tipo de sensação estranha, de sentimento na prática, eles começam a desistir, né? Daí falta um dia, falta outro dia, falta uma semana, volta, e aí começa essa questão. Então, é importante a gente compreender que a mente, ela tem todo esse poder sobre a gente, mas que apesar de a gente ter uma identificação que é muito forte com todos esses padrões mentais, porque eles trazem sentimentos, sensações, eles trazem, parece que é real mesmo quando a minha mente diz para mim, pô, como é que você vai sair da cama hoje? Você está tão cansado, olha tudo que está passando na tua vida, você vai sair da tua cama às 5:30 da manhã para ir praticar yoga? Não, fica em casa, descansa, né? É isso que você precisa. Mesmo a gente sabendo que não, que na realidade é a prática que vai fazer com que você mantenha a tua energia alta, que você consiga continuar no teu caminho de autoestudo e que você crie ferramentas para lidar com a tua própria mente, porque na realidade quando a gente entra nesses ciclos em que a gente tem questões para questões mais complexas, mais difíceis para a gente lidar na nossa vida, a gente realmente identificado com essas questões, a gente vai acreditar realmente que naquele momento eu preciso descansar, naquele momento está tudo difícil e a gente entra num ciclo vicioso que às vezes demora para sair, né? É importante que a gente estude todos os dias, que a gente esteja em cima do tapete todos os dias, para ter essas compreensões de como a nossa mente funciona, né? Então, por exemplo, eu vou entrar numa postura que é difícil, a minha última postura sempre é a mais difícil, e eu sinto medo, eu sinto desconforto,
eu já estou chegando próximo dela, eu estou a 5 asanas antes e eu já estou pensando nela. Então, veja como a prática ela é uma oportunidade da gente perceber como a gente lida com as coisas. Por que que 5 posturas antes eu já estou pensando lá no meu drop back ou no meu Marichasana Day? Por que que por que que ao invés de eu estar com a minha atenção que eu estou fazendo no momento presente, eu estou adiantando algo que vem depois, né? E existem momentos em que você percebe isso durante a prática e é fácil mudar. Ok, volta para cá. E aí você volta. Mas existem dias que não. Existem dias que você estende o tapete, a tua mente está extremamente agitada, você fica pensando no que você precisa fazer no dia, ou simplesmente alguns pensamentos vêm sobre aquilo que você viveu ontem, ou uma discussão que você teve com uma pessoa e aquilo fica batendo na tua cabeça. Mas o que eu queria trazer hoje aqui é: a gente não precisa ficar classificando esses padrões mentais como bons ou ruins, porque o ensinamento e o aprendizado que a gente tem em momentos em que a mente está clara, fluida e que purusa, que é esse aspecto divino que existe dentro da gente, ele pode ser acessado, esse silêncio ele pode ser acessado, porque a mente está clara e plena, é também uma grande oportunidade da gente trazer aprendizado, porque a gente consegue se conectar com aquilo que a gente é, a gente consegue se conectar com o nosso silêncio. Mas os momentos em que a gente está com a mente agitada, eu estendo o tapete, é um inferno, do começo ao fim, porque eu entendo que, como eu já vivenciei práticas muito claras, né? Práticas muito conectadas, presentes, e daí eu começo a perceber que a minha mente está num fluxo muito grande de pensamentos, identificações e sentimentos, de reações. A tendência que a gente tem é de classificar que esse momento em que eu estou com esse padrão mental, nesse ciclo, eu estou mal, eu não estou bem, eu não estou aprendendo nada. E não, pelo contrário. Na realidade, é uma grande oportunidade de você perceber como a sua mente funciona, né? Podem perceber também que nesses dias em que a gente está mais agitado, em que a gente tem alguma questão acontecendo com a gente, seja física, mental ou emocional, que a nossa qualidade de respiração muda. Então, às vezes a gente nem se tocou que a gente está agitado, mas você começa a praticar e a tua respiração fica ofegante, parece que falta ar. Mas, meu Deus, eu já no, desculpa, no Surya B, eu já imagina, faz séculos que eu já faço o Surya B muito bem, né? Eu falo em qualidade de respiração. Eu consigo inspirar e exalar em todos os movimentos há muito tempo. E aí, de repente, eu sinto falta de ar em uma transição de uma postura para outra. Por que que isso acontece? E aí, muitas vezes a gente fica nessa identificação superficial de que, poxa, hoje a minha respiração não está boa. Mas por que ela não está boa? Né? Como que eu me sinto mentalmente? Como tem sido os meus últimos dias? Como tem sido os meus períodos de descanso? Como que está a qualidade da minha alimentação? Então, tudo isso vai ficando muito claro para o praticante, desde que ele esteja aberto a trazer a consciência para isso, mas principalmente quando a gente começa a deixar de sair dessa dualidade de que existe bom e ruim. Então o perfeito, o ideal da minha prática é sempre que eu esteja bem. Se eu não estou bem, eu nem bem. Né? Por que eu vou vir? Eu mereço ficar em casa, porque eu não estou bem. E na realidade a gente perde uma grande oportunidade de sim acessar como a gente funciona dentro da prática, porque a prática ela é um espelho. Então, eu sempre falo que existe essa metáfora do espelho, porque a prática ela vai mostrar para você
quem você é, né? Mas se a gente pensar quem a gente é de verdade, é aquele espelho límpido onde não tem nada. Mas quem você é nesse momento, né? Como está a qualidade dos seus pensamentos? Como você tem se identificado com as suas dores, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos? E aí a gente começa a perceber que a gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que a gente sente. E a gente pode atuar sobre isso. De que maneira eu posso atuar sobre esses sentimentos, sensações e pensamentos que são tão fortes durante alguns períodos, né? Então, acontece um gatilho na nossa vida de alguma forma e até dentro da própria prática, existe uma postura que acende dentro de mim um medo irracional em que eu não consigo me mover. Então, geralmente os dropbacks, que são as extensões para trás, eu não consigo me mover. Eu não consigo pensar. A professora está lá dizendo, abre o peito, flexiona o joelho, leva a mão para trás. Eu estou te segurando e você não consegue se mexer. Eu falo, não pode ir, você fica ali, né, travado. Como que eu lido com isso, né? Se é uma sensação tão forte que faz com que o meu corpo trave. Então, a primeira questão é a gente realmente sair da identificação de que aquilo é real, de que aquilo é nosso, que aquilo vai ser para sempre. Eu tenho medo disso. E aos poucos a gente, como praticante de yoga, passa a não ser mais só flexível no corpo físico, mas na nossa mente. Uma dos aprendizados mais importantes em que eu tenho uma percepção muito grande, eu, Cíntia, como pessoa, é que a gente tem uma tendência a ter opiniões sobre assuntos que são muito fortes. Então, por exemplo, vamos usar uma coisa bem drástica, opinião política. Eu odeio o Bolsonaro, né? As pessoas odeiam o Bolsonaro, ele é horroroso, tá. Eu sei, tem muita gente que acha isso, mas tem gente que não acha. E aí você se depara, aquilo é muito claro para você. Nossa, aquele cara, ele é horroroso, né? Ele faz mal e tal. E aí aparece uma outra pessoa que tem uma ideia diferente de você e aconteceu de vocês estarem conversando sobre isso. Aquilo te causa tanta indignação, dor de estômago, né? Uma sensação tão difícil dentro de você, você se deixa alterar tanto pela uma opinião contrária da tua, que você não consegue ter a flexibilidade e a empatia de compreender que existem percepções diferentes da tua. Eu consigo entender, Cíntia, que muitas vezes eu tenho opiniões muito fortes e firmes sobre as coisas e a gente acaba sofrendo também com isso. Uma falta de flexibilização da mente. Isso não quer dizer que você tem que concordar que o Bolsonaro é bom, né? Usando esse tipo de exemplo. Mas sim compreender que existem percepções diferentes dos mesmos assuntos. E eu acho que o mais difícil na vida da gente é realmente flexibilizar mentalmente, né? Isso, volto a dizer, isso não quer dizer que eu não possa ter as minhas próprias opiniões, mas eu não preciso colocar essas opiniões em cima das pessoas, eu não preciso provar para as pessoas que veganismo é muito importante. Porque o veganismo, ele não é só, não está relacionado só à saúde, né? Porque na realidade você pode ser um vegano que não é saudável, né? Ele não está só relacionado à indústria da carne, o que ela faz em relação ao planeta, não está relacionado só à crueldade com os animais, né? Então, toda vez que alguém vem falar sobre isso, você vira um ativista, quero convencer todo mundo de que é aquilo, sendo que a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem a consciência ou até mesmo acessa o mesmo tipo de informação que a gente, né?
Então, viver se torna muito mais complexo, se relacionar se torna muito mais complexo. Uma vez que a gente começa como a gente se identifica muito com os nossos pensamentos, tudo que a gente sente sobre as coisas, sobre o mundo, a gente acha que as pessoas elas têm que ter as mesmas opiniões que a gente. Então, vira e mexe eu vejo, às vezes eu estou mexendo na internet, eu dou muita risada com isso, que aí às vezes vem uns... aparecem lá para mim, não sei por que aparece lá na internet para mim. Essas coisas que de feminismo, daí eles mostram os perfis de Tinder de alguns caras dizendo que querem. Eu quero uma mulher assim, 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 assim. Daí eu começo a dar risada, né? Eu falo, gente, a gente acha aquilo. E daí eu gosto de olhar os comentários. Aí tem um monte de mulher dizendo assim, meu Deus, isso é um absurdo, porque o cara não gosta de mulher, porque não gosta disso, não gosta daquilo. E daí eu fico pensando, ok, né? Realmente, a pessoa está bem exigente, vai ser difícil se relacionar. Mas a gente, e toda essa mulherada que comenta lá, também cria expectativas em cima do parceiro. Mas eu pratico yoga e eu não como carne. E o meu companheiro, ele acorda, sei lá, às 9 horas da manhã, eu já acordei às 5 para praticar. Ele está sedentário e ele come carne. Eu não quero mais essa pessoa do meu lado, né? E a gente vai ficando, quando começa a praticar yoga, ao invés de mais flexível mentalmente, mais agarrada dentro de padrões. Daí eu sempre me pergunto, e isso é um exercício que eu, como praticante de yoga, sempre me pergunto: será que a prática ela tem me trazido percepções em que eu me torno mais flexível mentalmente, ou eu estou me agarrando a outros tipos de verdades que eu acho que todas as pessoas que estão ao meu redor têm que acessar? Então, teve uma vez que eu levei um assunto desse e falei com a minha professora e ela me deu uma resposta que foi um soco no meu estômago, assim, que eu passei uns 3 dias foi essa sensação, assim. Eu passei uns 3 dias para eu conseguir digerir o que ela me falou. Eu tinha acabado de me separar de um companheiro de 5 anos, e quando a gente começou a namorar, a gente tinha muitas coisas em comum. Inclusive, tudo o que ele tinha era muito interessante, porque ele trabalhava na noite, ele era músico, então eu gostava de ir muito com ele, ficava até as 5 da manhã, eu bebia bebida alcoólica, né? Eu estava dentro daquele rolê da balada e era tudo muito divertido. Eu já era praticante de yoga, mas eu não tinha ainda acessado a Ashtanga. E né, a vida segue até o dia que eu comecei a praticar Ashtanga e as coisas foram mudando. De repente, eu me tornei vegana, de repente, eu comecei a acordar muito cedo, então eu não saía mais com ele, e de repente a gente se viu tendo vidas completamente diferentes, né? E aí eu me lembro que eu olhava para ele e pensava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que ele não vê que tudo isso é maravilhoso? Olha tudo isso que eu estou vivendo, né? Enfim, a separação ela ia acontecer de uma maneira ou outra, porque realmente, quando a gente muda o nosso estilo de vida, realmente tem pessoas que não acompanham ou que não faz mais sentido. Mas aí eu terminei esse relacionamento e cheguei lá em Florianópolis para fazer um workshop. E aí eu comentei que eu tinha me separado, né, com a minha professora. E aí ela estava comentando que teve uma vez que ela foi para a Índia também, e aí ficou lá. Quando a gente vai para a Índia, a gente fica uns 2 meses estudando. E aí ficou lá envolvida com o yoga e tal. Quando voltou, olhou para o marido e pensou: eu não quero mais esse homem. Não tem nada a ver comigo, né? Porque ela ficou imersa lá no yoga e só tendo relacionamento com os colegas de yoga e tal, né? E aí chegou aqui meio em crise, assim, não quero mais esse homem.
E aí eu falei para ela assim, mas você não percebe que você nunca olhou para ele realmente e se perguntou assim, se ele não pratica yoga, então ele não está se desenvolvendo espiritualmente? Aí ela disse assim, e o que que te faz achar que porque você está praticando yoga você é melhor do que alguém? E aí, nossa, aquilo foi um soco na minha barriga, porque aí eu comecei a perceber, eu comecei a perceber que a partir do momento que eu pratiquei, que eu comecei a praticar yoga e mudei o meu estilo de vida, tudo certo em mudar, em ter uma vida diferente daquela que eu tinha antes e diferente do meu parceiro naquele momento. Mas que eu criei uma ideia dentro de mim de que eu estava me evoluindo espiritualmente e que ele estava ficando para trás. E apesar de eu não ter trazido essa consciência de que eu estava me achando melhor do que ele, eu estava me achando melhor do que ele. E com certeza isso afetou o nosso relacionamento de uma maneira bastante expressiva. Talvez se eu tivesse conseguido entender que existem padrões que a gente padrões de um padrão de a maneira como a gente enxerga as coisas, elas podem ser alteradas e a gente se enganar com isso. Então, o que que eu quero dizer aqui? Quero dizer que não é porque a gente pratica yoga, não é porque a gente acorda todo dia e estende o nosso tapete, não é porque eu me torno vegano, não é por causa de nada disso que a gente é mais evoluído do que uma pessoa que não está fazendo isso. E que muitas vezes a gente continua com os mesmos padrões mentais de inflexibilidade, só que a gente dá uma roupagem nova. Eu pratico yoga, então tudo isso que eu penso e que eu sinto sobre as coisas está protegido por essa, né, essa coisa de eu pratico yoga, então tá tudo bem, tá tudo certo, sou eu que estou certo, né? Enfim, gente, eu quero falar sobre essa questão da disciplina, que a gente chama no yoga de tapas. Essa disciplina, ela vai afetar completamente a nossa maneira de pensar as coisas e a maneira como a gente se relaciona com a nossa mente. Tapas significa calor, né? Esse calor, essa chama que a gente acende dentro de nós, para continuar persistente na prática, mesmo nos momentos, nos ciclos em que a prática está difícil, em que a gente está passando por algum momento difícil. Tem muitas pessoas que sentem que tapas, na realidade, restringe a gente a como se a gente estivesse preso dentro de uma obrigação. E na realidade é o contrário. Quando eu acendo tapas dentro de mim, quando eu faço com que exista esse calor gerado pela disciplina, né? Eu não gosto muito da palavra disciplina, eu prefiro tapas, porque eu não sei, a disciplina é uma coisa que para mim me parece um pouco rígida. E eu não acho que tapa seja rígido. Eu acho que na realidade, quando você gera calor, você gera um movimento. E quando você entra dentro desse movimento, não existe nenhum outro pensamento que te tire dentro dele. Então, estou muito cansado, eu estou com muito trabalho, mas eu estou passando por isso, então eu preciso descansar, né? Na realidade, não existe mais esse pensamento que admite que naquele dia você não vai praticar. Isso não quer dizer que os pensamentos não vão vir, que preguiça. Altos dias eu penso, que preguiça. Né? Que preguiça, hoje eu não queria, hoje realmente está difícil. Os pensamentos eles vão vir, mas a gente deixa de se identificar com eles. Eu sempre uso a metáfora da escovar dente e tomar banho. Não é todo dia que você está lá deitado no sofá e daí você pensa, nossa, tem que levantar e tem que tomar banho.
e tem que escovar o dente para dormir, né? Quantas vezes a gente pensa, ai, que preguiça. Mas você não vai deitar na cama sem tomar banho e escovar o dente, porque você aprendeu desde criança que você precisa fazer isso. Tá, eventualmente pode ser até que não faça, né? Mas existe um movimento que acontece em que você sabe que todos os dias você vai escovar o dente e você vai tomar banho. Independente do que vai acontecer, independente do que se você está com preguiça, você vai entrar, você vai estar nesse fluxo, você não vai dar atenção para essa preguiça que vai chegar em algum momento e realmente se identificar com ela de tal forma que você deixa de fazer. Então, é importante a gente trazer essa percepção de etapas. Ela não é uma rigidez, ela é um fluxo. É difícil, no começo, a gente, de uma hora para outra, já começar a praticar todo dia e achar que aquilo vai ser... Não, eu já estou dentro do fluxo, né? Aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso. Mas é importante que a gente descaracterize essa rigidez e a gente comece a pensar como um fluxo mesmo. Ah, mas hoje eu não posso porque eu tenho que acordar, porque, enfim, tenho trabalho e tal. Tudo bem, tem dias que realmente não dá, mas faz daquele o teu dia de descanso. E aí, no domingo, que é teu dia do descanso, pratica. Então, a gente tem essa organização, a gente tem um protocolo a ser seguido. Eu tenho um dia de descanso na semana, então, se eu estou com muito trabalho em determinado dia e eu não vai dar tempo realmente de eu praticar, ok, então esse é o meu dia de descanso, eu refaço a minha agenda, né? Sem essa rigidez, sem esse peso, puxa, mas eu tenho que refazer a minha agenda, eu estou acostumada no domingo descansar. No domingo eu mereço descansar. Gente, é só acordar, estender o tapete, veja, é toda uma maneira de percepção das coisas. Se você se agarra nessa ideia também de que a agenda é rígida, ela não pode ser alterada, você acaba novamente numa rigidez da mente, você acaba se identificando com essa rigidez. E você não tem essa flexibilidade que é importante, você não tem esse movimento de tapas, né? Outro aspecto que é bastante importante, que eu até trouxe aqui, que está escrito na realidade nos sutras, é um elemento que se chama Swadhyaya, que Swadhyaya a gente fala nos Angas, né? Ele significa estudo ou investigação. Então, o que fala nos Angas é que os Angas são dos membros, né, do yoga. Esse autoestudo, essa necessidade de autoconhecimento, de você se dedicar a esse estudo, ela é muito importante dentro desse processo de flexibilização da mente, dentro desse processo de domínio da mente. Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar de estudantes em que a gente quer investigar dentro de nós aquilo que a gente pode alcançar através da prática, não vai existir nenhum tipo de pensamento que vai te tirar de dentro do fluxo de etapas. Porque você sabe que, apesar de existirem várias coisas na sua vida que são muito importantes, o autoconhecimento e o autoestudo, ele é uma das questões mais importantes da sua vida. Então, você não vai dar prioridade só para o teu trabalho, você não vai dar prioridade só para o teu humor, você não vai dar prioridade só para o seu cansaço, você vai dar prioridade para o teu autoestudo. Nem que seja assim, nossa, eu tenho uma postura nova, eu não posso deixar de praticar, porque hoje eu preciso estudar ela. Nem que seja mais superficial, mas a motivação está ali, né? Porque, na realidade, a postura nova é uma nova oportunidade de você criar
conhecimentos sobre aspectos seus, né, durante a prática. Terceiro elemento que o Patanjali fala é Isvara Pranidhana, que seja que é, né, o amor ou a entrega a Deus. Isso pode parecer meio religioso, mas se a gente for pensar, é religioso no sentido de nos religar a Deus. Deus no sentido de criatividade, Deus no sentido do retorno para aquilo que a gente é, Deus no sentido da gente se compreender que nós somos uma unidade criativa, né? Então, a partir desses 3 caminhos, a gente consegue ter um maior domínio sobre a nossa mente, porque a gente traz movimento, clareza para ela, mesmo quando ela está mais reativa. Eu gosto de usar essa palavra reativa porque a gente, quando está em momentos de muita identificação ou de algum padrão mental que está fazendo com que a gente sofra, a gente está reativo. Então, podem perceber, a gente fica mais irritado, a gente fica mais... Eu falo que até meio dramático, porque daí qualquer coisa que as pessoas falam, a gente fica mais ofendido, né? A gente tem, principalmente as mulheres que têm TPM, né? A gente tem momentos em que a gente passa por isso. Então, a gente precisa compreender que a gente precisa dessa disciplina tapas, que é esse movimento, para que a gente tenha um corpo saudável, porque a prática ela vai atuar numa desintoxicação a nível mental, físico e a nível dos nossos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Então, a partir do momento em que eu estou fazendo esse movimento de tapas, eu estou flexibilizando a minha mente? Sim. Flexibilizando o meu corpo? Sim. Mas desintoxicando também a minha mente e o meu corpo. Isso é bastante importante para sermos saudáveis fisicamente e mentalmente. E, consequentemente, a gente vai ser emocionalmente, né? A gente precisa do autoestudo, ou seja, a gente precisa ter essa curiosidade para manter tapas, esse fogo aceso. Para todos os dias eu estender o meu tapete, para seguir o protocolo, porque é importante a gente ter regra. Eu sempre falo, a gente tinha as fitas no chão para os lugares no chão, né? Aqui os tapetes. A Raquel não estava aqui, a gente tinha os lugares dos tapetes porque tinha que ter o distanciamento. E agora a gente foi liberado, então a gente tirou as etiquetas. Eu só fiquei percebendo o bug que deu na cabeça das pessoas. Chegou e olhou e falou: meu Deus, onde eu ponho meu tapete? Porque a gente tem, a nossa mente funciona assim. Onde eu ponho meu tapete? Não tem agora alguém me dizendo onde eu ponho meu tapete. Então, essa é a importância do protocolo. Quantos dias na semana eu faço prática? Quantos dias eu descanso? Está dito, são 6 dias de prática, 1 dia de descanso, né? É isso, né? Não, é importante que a gente tenha essa regra, porque é importante porque a nossa mente funciona desse jeito. A gente ainda não tem essa percepção clara, a gente não tem essa consciência clara da verdade, a gente precisa de algumas regras. Então, tapas, esse movimento, esse autoestudo, ele funciona dentro do protocolo de 6 dias, certo? E a gente precisa dessa entrega a Deus, que na realidade é uma ação, a gente passa a ter ações que são mais conscientes. Um exemplo de uma ação consciente é ter a percepção de que, por exemplo, o veganismo, vegetarianismo, eu tenho a percepção de que aquilo não é correto, mas eu ajo em relação àquilo ou eu volto? Porque o que eu percebo é que muitas pessoas fazem isso. Eu tenho dó dos bichinhos, eu sei que é difícil para eles, mas eu não consigo, né? Aquilo que você falou, não consigo porque na minha casa todo domingo tem churrasco. E para minha família é muito importante aquilo. E daí você
Daí eu sempre sorrio quando a pessoa fala isso, porque eu não tenho o que eu vou falar para ela. O que eu vou falar para ela? Vou tentar convencer elas? Não faz sentido. Porque, na realidade, o que acontece foi um movimento em que ela percebeu, mas não agiu. Ela prefere se manter dentro da zona de conforto. E toda vez que ela perceber de novo tal coisa, ela volta, né? Não, eu quero me proteger aqui. Vejam, a gente faz muito isso com postura também. Eu percebi que eu posso ir, eu sei que o meu corpo está preparado. Existe uma sequência progressiva de posturas. Se eu cheguei no Kapotasana, é porque eu estou preparada para o Kapotasana. Mas daí você começa a pensar, poxa vida, mas minha lombar fica muito dolorida. Essa professora é louca, eu ainda não estou preparada para isso. Ela fica me forçando, né? Eu no próprio Kapotasana, que é uma postura que é bastante difícil, é uma postura famosa por ser difícil, porque ela é uma extensão muito grande, ela abre muito torácica, peito, então ela vai trabalhar não só fisicamente de uma maneira muito intensa, mas também energeticamente, emocionalmente, é assim, um caos quando a gente começa a trabalhar ela. E eu ficava muito dolorida. Vai ser uma coisa que eu lembro que a primeira vez que eu entrei sozinha no Kapotasana foi no começo da pandemia, porque eu entrava, mas eu precisava de ajuda sempre. E eu fiquei um ano nessa. A partir do momento que entrou a pandemia, eu comecei a fazer aula guiada com a minha professora, então não tinha jeito, era aula guiada todo dia. E aí, guiada não, aula online. Era aula online todos os dias. E ela me pegou, me olhou, fazendo Kapotasana, tipo, eu me enrolando, né? E aí ela disse, vai entrar. E daí ela falou bem sério comigo, Cíntia, faz um ano que você tá nessa postura, tá tudo aí, você vai entrar hoje. Eu pensei, ferrou, né? Tá bom. E aí ela, e vai, eu lembro, consegui entrar. A hora que eu voltei, eu me lembro que, assim, me deu uma sensação de tipo, meu Deus, eu vou morrer, né? O que aconteceu comigo? E principalmente muita dor física, então dor na lombar, dor nos ombros. E depois que terminou a prática naquele dia, eu lembro que era uma sexta-feira, eu fiquei sexta, sábado e domingo deitada. Eu não fiz mais nada. Sábado eu não pratiquei, eu não fiz mais nada. Porque realmente eu tinha uma identificação muito grande com aquela sensação. E aí o que aconteceu? Por muitos dias eu fiquei sentindo o meu corpo. Não tem como você entrar numa postura dessa e não sentir o corpo. E aí eu pensava assim, que absurdo. Por que ela me fez entrar daquele jeito? Eu não estou preparada. Eu não estou preparada. E aí, hoje em dia, quando eu ensino Kapotasana, eu olho o aluno e eu vejo que está tudo ali. O aluno não vai. Não vai. Ah, não, porque dói aqui, porque dói lá, porque você, né? Dói em um monte de lugar. Mas você vê que a mão da pessoa está ali, é só subir, né? Ela já chegou até ali, já está preparada. Então, a gente tem também essas questões que a gente traz durante a prática, né? De não confiar no próprio corpo, de não confiar de que existe uma progressão, que você está ali, e existe o porquê você está ali, né? E é importante também a gente confiar no professor, porque como a gente tem que lidar com a nossa mente o tempo todo, e realmente a gente não tem o domínio sobre ela, e ela vai ter esses padrões de fuga, ela vai ter essas agitações, ela vai ter identificações com coisas, percepções erradas de algumas coisas. O professor, durante a prática, se ele conhece a tua prática, ele vai saber como funciona. Não só o teu corpo, mas a tua mente. Então, às vezes eu vejo o aluno chegar aqui, eu já sinto na hora que ele não está bem. Então, eu não vou ficar em cima da pessoa, né? Já veio praticar, certo? Né? Vou fechar lá o Marichasana D. A pessoa tá dura a hora que eu vou puxar ela, né? Então, eu falo, respira, mas assim, não tá resolvendo. Hoje não. Mas daí a pessoa tá ali dura, né? Ela tipo, só pensa, eu não quero, pessoal, eu não quero, pessoal, eu não quero, pessoal.
E daí, daí às vezes eu falo assim, então hoje não, daí ela me olha assim, como assim hoje não? Só falta falar, como assim hoje não? Né? Então a gente tem uma mente muito complexa e a gente precisa, na realidade eu quero finalizar falando que o que a gente precisa fazer é se estruturar em etapas, que é esse movimento. Se estruturar no protocolo, entender que ele é inteligente e que muitas vezes a gente não vai ter condições mentais para seguir ele, mas que a gente segue mesmo assim, porque a nossa mente ela é assim, tem percepções erradas das coisas. Então, a partir do momento em que você acorda um dia, ou que você está muito cansado, ou que, né, e que a mente é muito convincente. Estou muito cansado hoje, estou com muita dor hoje. Ah, estou com gripe. Eu sempre escuto o aluno falar assim: ah, eu não vou na aula hoje, eu não vou praticar hoje porque eu tô, não sei, estou com dor de estômago, ou eu estou com dor no joelho, ou estou com qualquer coisa assim. Gente, a prática ela pode ser adaptada para qualquer pessoa. Então, se eu quebrar minha mão, sei lá, meu punho, se eu quebrar o braço, se eu fiz. Eu já tive várias questões aqui. Gente que fez plástica nos seios. Poxa, não pode fazer isso. Como é que eu vou praticar? Não posso fazer isso. Pode. A gente faz isso. Ah, mas não é assim que pratica. Não. A gente vai praticar de acordo com a realidade do teu corpo. Então, tô com dor no quadril, tô com dor na lombar, o que que eu faço? Será que pratico ou não? Tô com muito trabalho. Vem, a gente adapta, faz menos. Poxa, eu não tô me aguentando. Faz Surá, Surebe. Eu, quando tomei a vacina, fiquei super mal, não vim trabalhar, passei o dia inteiro em casa, mas eu fiz minha prática. Foi uma prática completa? Não. Eu fiz Surya e Surya B, só que conforme eu estava no B e comecei as fundamentais, meu corpo, ao invés de esquentar, ele estava resfriando. E daí eu estava começando a sentir frio. Eu falei, eu acho que não é para eu continuar. Enfim, eu fiz porque estava gostoso fazer, porque eu estava sentindo prana, energia vital no meu corpo, mas eu percebi que o meu corpo estava fazendo um movimento de aquecimento que era ao contrário. Então, ok, tá bom aqui, mas eu fiz. Eu segui etapas, eu continuei no movimento no calor, né? Faz Surya, Surya B, faz Surya, Surya B, faz as fundamentais, as finais, faz até metade da prática, né? A gente sempre tem uma adaptação. Quando eu me acidentei, estava lá com o joelho desse tamanho, quadril desse tamanho, a minha professora falou, vem praticar. E falei, você é louca, eu vou praticar desse jeito, eu não consigo sentar. Eu conseguia sentar no vaso sanitário, que não dava para dobrar a perna, gente. Sentar assim, com a perna esticada. Como é que eu vou praticar desse jeito? E eu não fui no dia seguinte do meu acidente. E aí, no outro dia, eu falei, eu vou. E aí todo mundo da minha casa disse, você é louca? Como assim você vai praticar yoga desse jeito? E eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque a prática, ela é terapêutica. Então você pode pensar, como que você está me dizendo que a Ashtanga é terapêutica, ele é tão intenso? Sim, mas ele foi compilado de maneira terapêutica. Krishnamacharya tem o yoga terapêutico. Não quer dizer que porque existe um movimento intenso ou posturas que são intensas, que ela não seja terapêutica. Não quer dizer que toda vez que eu estendo meu tapete, eu tenho que ter a mesma qualidade de intensidade, porque não é todo dia que eu vou estar bem. Então, nos dias em que eu não estou bem, eu preciso adaptar a minha prática ou colocar menos intensidade. Nos momentos em que eu estou machucado, eu vou criar, junto com o meu professor, é por isso que é importante ter um professor, uma maneira de eu praticar que eu não me machuque mais, que eu possa manter etapas, que é esse calor ativo, mas que eu continue praticando. Por quê? Porque a própria prática vai te ajudar a sair daquilo. E não só fisicamente, a própria prática vai te ajudar quando você não está bem. Porque é isso, tô mal, sei lá, terminei um relacionamento, tô mal, eu não quero fazer nada, não quero ir no yoga.
é o momento mais difícil. A primeira coisa que a gente quer tirar é a prática de yoga, mas é a prática de yoga que vai te ajudar a sair daquilo. Parece que não, porque tudo converge a você pensar, poxa, estou tão sobrecarregada, eu ainda tenho que fazer isso. Sim, porque é isso que vai te fazer ficar melhor. Por quê? Não só sobre o aspecto da mente, porque o que acontece muitas vezes é que você estende o tapete quando você não está bem, e como a prática é um espelho, ela te mostra, você não está bem, né? Olha o jeito que você está. E aí não é tão prazeroso, porque a gente quer prazer o tempo todo, então a gente quer aquela prática em que você faz tudo maravilhoso. Nem precisa ter feito tudo maravilhoso, mas você quer prazer, né? A gente busca prazer em tudo. Relacionamento, comida, tudo a gente está buscando prazer. Mas às vezes ela não vai ser tão prazerosa. Então existem fases em que a gente tem que lidar com isso também. Mas eu sempre falo que a maioria de vocês compreendem isso. Não existe aprendizado maior quando a gente está no meio de uma crise, né? Porque a gente consegue tirar muita coisa daquilo, por mais difícil que seja. Então, outra coisa que eu sempre falo é que a partir do momento que a gente começa a praticar Ashtanga, a gente vira adulto de verdade. Você vai ter que olhar para aquilo. Você pode até não querer, mas a prática vai te mostrar, né? Então, nem sempre a gente vai ter prazer com a prática, mas por isso a gente tem que estar conectado com tapas, a gente tem que conectar com esse calor, a gente tem que conectar com o autoestudo, a gente tem que conectar com essa entrega a Deus, essa ação que ela não está relacionada aos nossos humores, ela está relacionada com uma ação consciente, né? Eu quero agir sobre o meu corpo, a minha mente, eu quero ser uma pessoa que se desenvolve espiritualmente. Não porque eu acho que eu vou ser melhor do que ninguém, mas porque eu quero ter percepções mais claras sobre a vida e assim serei uma pessoa atuante nesse planeta, nessa vida, né? Então terei ações que sejam mais conscientes em relação à natureza, em relação às pessoas, né? Poderei, quem sabe, de uma forma ou de outra, fazer com que algumas pessoas percebam algumas questões que são mais conscientes, né? E seria basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu quero abrir para perguntas, ou se vocês quiserem comentar, compartilhar, eu acho que esse é um momento super especial que a gente pode trocar com a Sandra, então fiquem super à vontade. Aí, vocês aqui do Zoom, é só abrir o fone. Prof, eu posso só... Pode falar. Eu quero só agradecer por essa conferência tão boa, por esses assuntos tão importantes, que para mim foi maravilhoso. Que bom. Gratidão por autorizar a Giovana a participar também. Estou muito feliz. E eu vou despedir porque eu tenho que buscar minhas crias e a filha da Giovana que está na casa dos meus sogros, tá? E a gente ficou de pegar eles lá até 11 horas. E quero tirar uma fotinha. Tá bom. Foi. Muito grata. Beijo para vocês. Beijo, Raquel. E até mais. Até quarta, né? Até quarta. Desculpa, pode falar, querido. Tudo bem ter dois práticos. Não existe uma regra de que você não pode praticar outro método de yoga. Mas a partir do momento que você começa a se dedicar ao Ashtanga, se você faz uma prática todos os dias, fica um pouco pesado 2 práticas no dia. E também tem uma questão. O Ashtanga ele vai fazer um trabalho terapêutico de uma determinada forma quando você pratica outro tipo de método, você está fazendo um outro tipo de trabalho. Então, fica um pouco controverso.
É tipo aluno assim que começa a praticar aqui no estúdio, como a gente tem muitos métodos. Ah, eu posso fazer uma aula de Hatha de manhã e uma aula de Kundalini à noite? Poder, você pode, mas você fez um trabalho de manhã e vai fazer outro à noite. Seu sistema vai ficar assim, porque de manhã a tua professora de yoga, sei lá, trabalhou um aspecto, e aí à noite ela trabalha o outro. Então, teu corpo nem teve tempo de 24 horas para você. Entende que tipo, daí vira uma bagunça energética, assim? 2 métodos de yoga junto, eu acho que não é legal, tá? A não ser que, assim, tá, ok, eu vou praticar Ashtanga 3 vezes na semana e 2 Hatha, ok. Não faça 2 aulas por dia, não faça 2 práticas por dia. Mais outros exercícios físicos, apesar de alguns professores acharem que não é legal, eu acho que não tem problema nenhum. Tá? Você tem que ver o que é prioridade para você, qual dos dois. Hatha, Ashtanga, né? Colocar aí mais prioridade naquele que te toca mais. Nesse momento é Ashtanga, mas na sexta-feira eu tenho praticado Hatha com a outra professora em outro lugar, por uma questão de vínculo, por uma questão de gostar, enfim, e de a gente praticar bastante pranayama, que é uma coisa que não dá tempo aqui. Sim. E outras coisas que eu sinto que faltam para mim, principalmente respiração, suporte da ansiedade, tudo mais. Mas aí é um dia na semana só. Ontem eu estava escrevendo, porque a gente está gravando algumas aulas, a gente tem um novo projeto que vai ser lançado no ano que vem, e eu estava escrevendo exatamente sobre isso, sobre os mitos de Ashtanga. Tem muitas pessoas que falam que Ashtanga não tem meditação e Ashtanga não tem pranayama. E é um mito, na realidade. Por quê? Ashtanga é meditação em movimento. Porque Ashtanga, você vai prestar atenção na sua respiração e nos elementos drishti, bandhas e alinhamento, né, asana. Você tem que estar presente e você não deve estar com a sua mente solta. Então, é uma meditação em movimento, porque a partir do momento em que eu sento para meditar, em qualquer lugar, qualquer técnica, a técnica vai ser, preste atenção na sua respiração e, sei lá, na chama da vela, sei lá, contagem de 1, 2, 3, tem várias técnicas, mas todas elas se assemelham muito com a Ashtanga, que é nada mais do que trazer atenção para o objeto. Pranayama. Não existe pranayama no Ashtanga. Poxa, se a gente não faz controle respiratório no Ashtanga, a gente faz em qual método? Mas pranayama não é controle respiratório. E eu, como professora de Kundalini Yoga e professora de Hatha Yoga, digo, o que é feito em aula de Hatha e Ashtanga e Kundalini e Vinyasa e seja o que for, não é pranayama. São exercícios respiratórios. Pranayama é retenção com Baka e Rekaka e pranayama é muito intenso. Em que momento no Ashtanga a gente trabalha pranayamas? Depois que a gente já está lá na terceira série. Por quê? Porque você tem que ter um controle respiratório muito, muito complexo para fazer pranayama. Quando você entra na terceira série, você já tem um nível de prática muito avançado e tem um domínio respiratório muito avançado. A partir daí, você está preparado a praticar pranayama. E aí, é pranayama de verdade. É 1, 2, 3 horas praticando pranayamas bem complexos, de retenção com bastante tempo com ar dentro e fora do corpo. Quando eu estava na Índia, a gente fazia uma aula de pranayama com um professor que era direto com o Patabi Joyce, né? Ele era aluno direto do Patabi Joyce, o Rolf. E ele dava pranayama e era assim, eram 4 horas de pranayama e na primeira turma, que eu acho que começava às 7, era assim, né? Prática de segunda a sábado. A gente tinha prática mais de segunda a sexta, sábado guiada e domingo era pranayama. Então, o dia de descanso você fazia pranayama.
Então, o primeiro horário era para todo mundo, então quem estava na primeira série também podia fazer, que eram as retenções mais fáceis, assim, coisas que a gente faz realmente em rata, só que um pouco mais complexo, porque você fica 1 hora fazendo. Aí ele mandava embora a galera da primeira série, ficava só a galera da segunda série e da terceira série. Aí aumentava o nível de... Eu entrei na segunda série lá na Índia, e aí eu comecei a fazer a da segunda série. Gente, você quase morre. Você pensa que você vai morrer. Exatamente essa sensação. Você fica sem ar. E você tem que ficar lá sem ar. E tem que ficar. E ficar. Daí todo o teu sistema faz assim, né? E a partir desse momento você começa a reestruturar a energia dentro do teu corpo. O pranayama é muito forte. Terceira série eu nem sei, porque eu não fiz. Não estou na terceira ainda. Mas deve ser uma coisa assim, tipo, sinistra mesmo. O Rolf, tem um outro professor que é o Matthew, ele fez exercício respiratório com vocês? Difícil, né? Um exercício respiratório simples, exercício respiratório. Preparação da preparação. Preparação da preparação. Sentar por 10 minutos e tentar fazer, a cada minuto, uma inspiração e uma exalação. A cada minuto. Então, a minha inspiração, ela se alonga tanto, e a minha exalação se alonga tanto, que em 1 minuto eu tenho uma respiração. Então, tipo, em 10 minutos eu tenho 10 respirações. Eu consegui fazer 20. Né? É muito difícil. E aí a gente pensa, pô, eu praticando Ashtanga, eu consigo fazer respirações bem profundas, tenho domínio da minha respiração. A gente tem domínio, mas a gente tem um domínio que também começa a ser gradativo a partir do momento que a gente vai trabalhando. Então, não estou dizendo que é errado você fazer, é uma escolha tua. Faz o teu rata, faz os exercícios, faz tudo isso. Mas não achem que dentro da prática a gente não está trabalhando isso. A gente está trabalhando. A respiração a gente está trabalhando na prática o tempo todo. Percebam que as aulas guiadas ajudam muito a gente perceber o quanto a nossa respiração ela é afetada se o movimento fica diferente. Então, se você não consegue ter domínio da tua respiração quando coloca um ritmo diferente na prática, é porque você não tem domínio de respiração ainda. Mas por isso mas na prática você vai aprender. Então, por exemplo, fazer aula guiada, tentar respirar mais profundo. Quando eu chegar do teu lado e dizer, respira mais devagar, tentar fazer inspirações e exalações mais alongadas. E isso vai fazendo você ter mais controle respiratório, porque você vai estar dentro do sadhana todos os dias, e aí você vai estar fazendo esse autoestudo da tua respiração, do que propriamente você sentar ali por, não sei quanto tempo vocês ficam, mas sei lá, 20 minutos de pranayama. 20 minutos de pranayama não vai te dar tanto controle respiratório do que uma prática de yoga de 1 hora de Ashtanga bem feita, com a respiração bem... conectar bastante com essa respiração. Tentar, principalmente, ter o mesmo tempo de inspiração e de exalação, que é o ideal. E tentar, nas posturas em que são mais desafiantes, manter o mesmo fluxo, mesma velocidade de respiração, que é super difícil. Entra na ponte e fica lá. Linda e famosa. Às vezes rola. Para mim, às vezes rola. Mas às vezes não. Às vezes estou com dor. A respiração o coração já começa e a respiração já sai. Né? Então, o ideal, uma prática avançada, eu nunca me esqueço disso, que isso me chamou muito, muito atenção. Foi a Dani Sá falando. Prática avançada não é se eu estou na terceira série, fazendo uma postura incrível. Tem postura da segunda que não é tão incrível, né? Tipo, que na primeira tem piores, não tem? Agora que eu tô machucada, essa semana eu fiz só a primeira série. Às vezes eu faço a primeira série e falo, gente, por que isso aqui tá aqui? Para Svakonasana B. Gente, aquele que você torce aqui, é difícil aqui. Aham.
Mais do que Pachasana, mas daí o teu corpo entra no Pachasana também. Pachasana mas é isso, assim, o que ela falou uma prática avançada é quem consegue respirar adequadamente. Essa prática é uma prática de respiração. E é através da respiração, do domínio da nossa respiração, que a gente vai dominar os nossos órgãos dos sentidos, a gente vai dominar a nossa mente, a gente vai dominar toda a energia, todos os centros energéticos do nosso corpo, né? Os canais. Acho que uma das maiores alegrias foi conseguir respirar no máximo. Respirar. A gente domina... Eu percebi que eu não quando eu estou respirando, né? Quando eu comecei a respirar, Exato. não consigo fazer direito ainda, mas eu respiro. Sim. A gente domina uma postura, começa a dominar ela, quando a gente começa a dominar a respiração dentro dela, geralmente a gente para de respirar quando entra numa postura muito difícil. Uma coisa que o método falou é de fazer mais respirações no Pranasana, no Pranasana e no Puti. Sim. Nossa, é maravilhoso. Sim. Na hora é difícil, mas é bom. Mas aí você passa uma resistência que... Você não sabia que você tinha, né? Por isso que a aula guiada não é que a professora é malvada, mas eu deixo vocês mais, tipo, um tempo maior para vocês saírem da zona de conforto. Ai, eu tipo ri, não aguento ficar 10. Meu, você aguenta 15. Você aguenta? Aguenta. A mente que fica te dizendo, não, é muito difícil aqui, por aqui eu não vou. Navasana, Cíntia. Navasana. A gente às vezes está bem cansado, daí as pernas começam, nem é o abdômen, né? As pernas começam a fritar, assim, né? Tipo, que eu faço? Drishti. Eu sempre foco no meu drishti. No meu drishti não, no meu banda. Banda. É aqui, é no centro. Eu não estou segurando com a minha perna, estou segurando com o meu abdômen. Né? Quando eu chego em vocês estão tudo assim, ó, nas flexões da frente. Gente, não tem que fazer força aqui, é banda, é coluna. Ah, mas eu não chego com... Mas daí eu não consigo chegar com o queixo na canela. Quem disse que você precisa chegar com o queixo na canela? Assim? Tudo duro, puxando com força? Não, fica aqui em cima, fica alinhadinho. Banda, olha para o pé, tá lindo, perfeito, respira ali, né? Vem aqui, está assim, né? E daí respira ainda. Você sai uma vez, porque você está fazendo força ali, né? Nossa, postura de flexão à frente não tem que ser fácil. Tipo, eu tenho a impressão que quando eu faço a prática, às vezes eu acabo fechando os olhos, assim, eu consigo fazer muito melhor do que quando eu estou com o olho aberto. Porque meu olho fica assim, Tá. desviando a atenção o tempo inteiro. Por isso que eu vou sempre na frente. Porque eu tinha isso também, mas eu acho que é por isso fazer outros tipos de Isso que eu ia falar. Eu sentia bastante isso. Eu gostava de ficar com o olho fechado. Para mim foi tipo... Foi meio ruim ter que ficar com o olho aberto. Mas hoje não fico. Hoje eu acho que é bom ficar com o olho aberto. Então, aqui cabe o tema da nossa palestra. Mente. Vocês estão acostumados com algo. Transformar, sair daquilo que a gente está acostumado é sempre difícil. Sempre difícil. Porque você está acostumado. Então, por exemplo, quando eu vou lá fazer... Quando eu comecei a fazer... Teve uma época que eu fazia aula de flex e força particular. E aí ela dizia respira, eu respirava com respiração com som. Eu não precisa respirar daquele jeito na aula de flex e força. Mas é o jeito que eu sei respirar, porque estou acostumada. Mas se ela me dissesse, para de respirar assim, era ruim para mim, porque eu estou acostumada de tal forma. Porque para mim funciona, porque eu tô condicionada que a respiração com som me faz relaxar mais e conseguir ganhar mais flexibilidade. Então eu lembro que isso aconteceu comigo. É só um padrão mental. Se você começar a acostumar e só colocar a energia de que o teu drishti, ele tem que ser fixo. Então assim, não importa se eu tô olhando o pé, eu tô olhando em direção ao pé, eu tô na realidade trazendo a atenção para um lugar e direcionando a minha energia para ele. É muito melhor do que você fechar o olho, que às vezes você dá uma viajada quando fecha o olho. Só que você está acostumado a se concentrar de olho fechado. Então, é por isso.
O Drishti, ele existe não só para a gente se concentrar, mas para a gente direcionar a energia do asana para determinado lugar. Então, por isso que ele existe. É importante você tentar, faz um esforço, tenta colocar isso. Eu sei que nas posturas de equilíbrio também no começo, principalmente o Chitta Hasta, eu virava e se tinha gente se movimentando aqui, eu caía. Hoje em dia, pode estar pegando fogo aqui. Eu até posso ficar, mas aí é mais por uma estruturação do meu corpo mesmo. Às vezes estou com o meu banda não tá tão, né? Enfim, cada dia de um jeito. Mas eu giro e eu não presto atenção. É o meu foco de olhar, eu só estou no meu foco de olhar. Pode, tipo, eu não estou enxergando, eu não estou olhando, eu não estou percebendo. Eu estou só no meu foco de olhar. Daí eu volto, foco de olhar. Tudo foco de olhar. É diferente de você prestar atenção daquilo que você está enxergando, sabe? Vai treinando, que é mais ou menos isso, tá? Eu olho, eu trago foco, mas eu não estou enxergando. Na verdade, eu estou enxergando, eu não estou prestando atenção naquilo que eu estou vendo. Outra coisa que eu tenho dúvida é para a gente ficar sempre com o abdômen contraído, e aí a respiração fica mais peitoral. É isso mesmo? Não necessariamente. Porque eu não consigo fazer a respiração yoga em Ashtanga. Ela não fica peitoral, ela fica diafragmática. Ela acontece aqui embaixo. Tá? Ela vai ser uma respiração completa. Precisa ir embora? Tem que ser o estar. Ah. Eu mudei o campo de lugar. Eu já vou terminar, gente, porque eu tenho... Eu já vou terminar, porque eu tenho compromisso 11h30. Cíntia, com relação aos tapas, esse gancho, esse fogo que a gente tem que trazer, no meu sentido, assim, eu consigo estar cada vez mais querendo estar pelo resultado que eu tenho depois da prática. Aí me dedico, fico com alegria, tudo fico. Então, porque quando eu acordo, eu falo, cara, o que eu estou acordando para fazer, né? Porque agora eu estou acordando 5 horas da manhã. Eu comia antes, agora não estou comendo. Mas é o depois que me... Daí eu já coloco esse sentimento, não, mas o depois é maravilhoso. Dependendo da minha prática, só o fato de eu acordar, para mim já, eu estou praticando yoga, assim, sabe? E também percebo, assim, no meu físico com o yoga, que a gente é um livro, que está tudo aqui dentro. Então parece que a gente está sendo espremido. Principalmente essa situação, para mim, ela é maravilhosa. Porque está espremendo aquilo que para me mostrar, assim, sabe? Que está tudo gravado aqui no meu sistema. Sim. É isso que a história do yoga é essa. Assim. Eu vou te falar uma coisa que eu falei para uma aluna, e aí, quando eu contei que eu tinha falado isso, me julgaram. Essa aluna veio e falou assim para mim, professora, tá tão legal, eu chego em casa toda noite, e eu pratico, e eu me sinto muito bem, e não sei o que, e aí eu disse para ela, sim, mas isso é passageiro. Nem sempre vai ser assim. É a mesma coisa que eu estou te falando. Eu não quero jogar um balde de água fria, mas vai ter momentos em que talvez a prática ela te torça e não te traga prazer. Te traga alguma sensação difícil, alguma lembrança de infância, alguma coisa que você passou, e que você saia daqui não tão feliz. Nesses momentos que você precisa trazer esse calor e essa percepção de que você realmente está trabalhando essas impressões. E que nem sempre o que precisa ser trabalhado vai ser prazeroso. É tipo ir na terapia. É uma delícia você ter alguém que fica te escutando por 1 hora. Você pode falar e daí você está falando para a pessoa e quando você está falando para a pessoa, você já está percebendo as coisas. Nossa, né? Daquele estalo. Uma pessoa que não te julga, que não é teu amigo, não tem nada a ver com você. É muito gostoso. Mas às vezes ela vai te provocar a falar de coisas que te trazem muito mal-estar e daí não é tão gostoso ir lá. É a mesma coisa, terapia. Para mim, às vezes eu começo a fazer o Surya, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, juro. Não quero ver ninguém. Mas eu vou lá. Para mim, uma guerra sempre, assim. Às vezes, né, é uma delícia. Mas eu tenho esse confronto. Mas eu gosto desse confronto, assim. Nem sempre, eu já chorei várias vezes, né? Nem sabia que tinha esse sentimento de chorar, lembra? Já chorou comigo, né? Eu adoro quando acontece isso, eu acho que isso é isso. Mas só voltando no Banda,
Existem alguns exercícios que você pode fazer, que é de sucção de abdômen. Então, você vai inspirar. Geralmente, você pode fazer assim, ó, tá? Então, você inspira, exala e suga. Você pode fazer isso deitado antes da ponte também. Inspira, exala e suga, sem ar dentro do pulmão. Leva o umbigo lá para dentro, mas sem ar. Você vai ter uma percepção maior daquilo que é o Bandha mesmo, que é se puxar para dentro e permanecer. Mas é possível você fazer isso respirando. A tua respiração ela vai ser diafragmática, ela vai todo o pulmão, desde o diafragma até aqui em cima, né? Aproveita o Adho Mukha para fazer isso. Continua respirando aqui em cima, mas no Adho Mukha é muito fácil puxar o abdômen para dentro. Eu acho que é uma das posturas mais fáceis que eu acho que é fazer isso. Eu acho. Então, continua treinando. Bandha é fácil? Não. Então, não é. Todos os dias que eu estendo meu tapete, cada dia de um jeito, os dias que eu consigo ativar o meu Bandha, eu vou em cima do tapete. Mas os meus saltos não são bons do jeito que eu gostaria. Eu não tenho tanto domínio aqui da minha pelve. Eu não tenho esse domínio, não é tão forte. Talvez um dia eu vou ter, não sei, eu já tenho uma prática de anos e eu vejo alunos que conseguem saltar que nem eu salto. Então, para mim, salto sempre foi difícil, sabe? Mas o Bandha, tem dias que eu consigo fazer muito bem, tem dias que não. Daí depende de como está teu intestino, se você está de... E assim, é sempre mais fácil de jejum. Uhum. Depois do dia todo, você está com gases no intestino, é normal. A gente come dá gases, então você vai ter um pouco de gases. Né? Aí é difícil, porque você vai puxar e a barriga vai estar ali, ó, presa, tem ar dentro, tem fezes dentro, né? Então o ideal é de jejum e de intestino vazio. Se tiver vazio daí, que é melhor ainda. Para as mulheres é difícil em algumas partes do ciclo que a gente está tipo inchada também. Então vai depender. Mas eu acho que o domínio de Bandha é uma coisa gradativa e que a gente também tem que confiar que uma hora ele sai. Né? Vamos finalizar? Você tem alguma pergunta, Fê? Não, só queria agradecer por essa oportunidade, adorei, me sinto como se estivesse aí presencialmente com vocês. Adorei o conteúdo, ajudou, fiz umas anotações, muito importante manter essa sangue, né, que nem você falou. É muito bom poder estar conversando e trocar experiências, adorei. Que bom. Então, gente, agradeço por vocês estarem aqui. Seguimos e aproveitem toda vez que a gente pode conversar, se tiverem dúvidas ou se passarem por os momentos que a mente está muito sobrecarregada, confiem na sanga, confiem no professor e que tudo é cíclico, né? Tudo passa. Tudo passa. Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Cíntia. Tchau. Semana que vem.